Olá pessoal, vamos falar sobre fidelidade partidária. Esse é um assunto importante que tem sido cobrado com frequência em provas de concurso público e exige que você tenha aqui o controle para compreender a literalidade dos dispositivos da lei dos partidos políticos que tratam a respeito do tema, o artigo 22A, e também que você saiba a jurisprudência do STF e do TSE a respeito deste tema e na hora de resolver você tem ali um direcionamento de prova. É um assunto que muitas vezes me perguntam lá no fórum do curso, por isso que nós decidimos fazer este vídeo aqui para falar a respeito. Começando com alguns assuntos iniciais comigo na tela. Vejam só, a fidelidade partidária nada mais é, e eu trouxe um conceito bastante objetivo, que o dever de respeito ao estatuto e ao programa do partido político. Vejam, uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária, ou seja, se eu desejar concorrer ao mandato político eletivo no Brasil, eu devo estar filiado a um partido político por pelo menos 6 meses, ou se o estatuto do partido prever um prazo maior, por aquele prazo. Portanto, eu não posso lançar uma candidatura avulsa, eu não preciso estar filiado a um partido político. A partir desse momento, e o próprio partido irá atuar em prol da minha campanha, e eu também me utilizarei do partido para conseguir a eleição, há, uma vez eleito, um dever de respeito a este partido. Ou seja, o mandatário, a pessoa que foi escolhida governante, que foi escolhida deputado, deverá respeitar o partido político ao qual ela utilizou para ser eleita. Se ela não respeitar, ela poderá inclusive perder o cargo. Ela estará praticando um ato, poderá ser sancionada administrativamente lá no partido por desrespeitar o programa do partido político, por desrespeitar o estatuto do partido político. E aí surge a discussão a respeito da desfiliação imotivada. Só que antes de nós verificarmos aqui o regramento específico deste ponto, é muito importante que você compreenda que esse lastro de fidelidade do mandatário em relação ao partido é mais presente em relação às eleições proporcionais. Muita calma em relação a esse ponto. Por quê? Dentro dos nossos sistemas eleitorais, nós temos um sistema majoritário e um sistema proporcional. O sistema majoritário é aplicado lá aos membros, aos ocupantes de cargos do Poder Executivo e Senador da República. Presidente, governador, prefeito e Senador da República. Vota-se e aquele que tiver o maior número de votos será o eleito. Nos cargos proporcionais, não. Nos cargos proporcionais, nós vamos escolher os deputados federais, estaduais e vereadores a partir da representatividade do partido. O partido que receber mais votos terá a prerrogativa de colocar mais cadeiras perante essas casas, perante as casas legislativas. Portanto, vejam só, há aqui uma vinculação maior daqueles que são eleitos pelo sistema proporcional ao partido político. Por isso que esse dever de fidelidade partidária ele é mais estreito, ele é mais próximo em relação aos cargos proporcionais, certo? Tanto é que nós temos o voto de legenda. Para as eleições majoritárias, vota-se na pessoa. Para as eleições proporcionais, vota-se na pessoa e também é possível votar apenas na legenda. Eu posso dizer o seguinte, olha, eu não sei exatamente quem eu quero que seja meu vereador, mas esse vereador para o qual eu vou votar deve ser do partido X ou deve ser do partido Y. Perfeito? Portanto, isso é importante que você entenda. E a partir daí, veio a nossa jurisprudência e trouxe as seguintes definições. Vejam, a desfiliação imotivada, ela gera como regra a perda do cargo para os mandatos, para os eleitos pelo sistema proporcional. Não se aplica, portanto, aos eleitos pelo sistema majoritário. Certo? O que é a desfiliação imotivada? É uma desfiliação sem alguma razão específica, sem alguma situação que justifique essa desfiliação. O cara simplesmente decidiu sair de uma legenda e ir para outra legenda, decidiu sair de um partido e ir para outro partido. Tem razão? Não tem. Pode? Não pode se for ocupante de cargos proporcionais. Na verdade pode, só que como consequência ele terá o quê? Perderá o seu mandato, porque o mandato é do
partido político, certo? Isso é importante. Só que essa regra, que é aplicável aos cargos proporcionais, ela também traz consigo, e isso está lá no artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos, algumas exceções. Vejam só, na hipótese de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, admite-se a desfiliação. Ou seja, a desfiliação quando do deputado federal, do deputado estadual, do vereador, quando houver mudança substancial no programa ou desvio reiterado do próprio programa partidário, permite que ele se desfilie e não gere consequência. Justifica-se, portanto, a desfiliação. Ele mesmo vai dizer, olha, eu escolhi concorrer por esse partido porque eu me identificava com ele, eu gostava da orientação ideológica que esse partido tinha. E os meus eleitores também. Agora vocês vêm e mudam o programa. Vocês não observam o programa. Eu quero me desfiliar. Ele poderá? Poderá. Será a hipótese de perda do cargo? Não. É uma hipótese que excepciona essa regra de perda do cargo. Na tela, grave discriminação político-pessoal. Nós temos aqui situações de perseguição dentro do partido em relação a mandatários eleitos e a hipótese de janela de desfiliação. Essa hipótese de janela de desfiliação é bastante interessante. Por quê? Porque ela cria uma regra permitindo que, num espaço curto de tempo, próximo ao término do mandato, a pessoa mude de partido porque ela deseja agora concorrer por outro partido político. Ou seja, o mandatário eleito que deseja a reeleição, que deseja concorrer novamente à eleição, poderá agora, nessa nova eleição a que irá concorrer por outro partido político. E para isso cria-se um período no qual ele pode se desfiliar e não perde ali os meses finais do mandato. E a respeito disso, nós temos que ficar atento, porque são duas as janelas de desfiliação. É a primeira parte ali do slide. Vejam só. Permite-se a mudança de partido que ocorrer durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei, ou seja, aqueles 6 meses mínimos de filiação partidária, para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Vamos supor, por exemplo, um detentor de cargo de deputado federal. Ele é deputado federal, eleito pelo sistema proporcional, deve ficar atento àquela possibilidade de perda do cargo por desfiliação imotivada. No último ano do mandato, ele já começa a se programar para participar novamente das eleições e ser eleito novamente deputado federal. Só que agora ele não quer ser eleito deputado federal pelo partido X, ele quer ser eleito pelo partido Y. Entre as condições de elegibilidade para que ele seja eleito pelo partido Y está a exigência mínima de 6 meses de filiação. Só que se ele se filiar, mudar, portanto, de partido do X para o Y, para observar esses 6 meses, em tese, ele perde seu cargo. Não perde? Por quê? Porque não seria uma hipótese de desfiliação imotivada. Aí vem a nossa legislação e diz, não, tudo bem. Vejam só, se você precisa cumprir esses 6 meses mínimos de filiação ao novo partido e está no final do mandato, nós vamos permitir que nos 30 dias antes de começar este prazo de 6 meses, portanto, ali no 7º mês, antes das eleições, você troque de partido político e não perca o seu cargo. É justamente isso que se chama de janela de desfiliação de partido político, certo? É a regrinha que consta na primeira hipótese. E além disso, nós temos aqui agora apenas a título ilustrativo, a Emenda Constitucional 91 de 2016, que é uma emenda avulsa, ela não está nem no corpo da Constituição. E ela diz o seguinte, que do dia 19/2 a 19/3 lá de 2016, admitia-se a desfiliação, a troca de partido sem perda do cargo. Isso foi criado por conta da vigência da reforma eleitoral de 2015. E não acredito eu que você não será perguntado a respeito desse tema, fica aqui a título ilustrativo. O fato é que a janela de desfiliação é, portanto, uma das exceções, uma das hipóteses que não geram a perda do cargo a partir da mudança de legenda. Ok? Isso é a regra que você vai levar para a prova. Este é o raciocínio de prova, certo? Desfiliação imotivada somente se aplica aos detentores de cargos detentores de cargos proporcionais, e as hipóteses de exceção
são essas aqui que nós trouxemos. Só que aqui eu gostaria, para que nós possamos encerrar, de chamar a atenção para algumas pegadinhas que você poderá enfrentar na hora da sua prova. Voltem, portanto, aqui no slide. Vejam só, primeira coisa, incorporação ou fusão de partidos deixa de ser hipótese que justifica a desfiliação. Nós tínhamos uma regra específica que estava na resolução 22.670 do TSE, que hoje não se aplica mais, que dizia que uma das hipóteses que justificava a desfiliação, sem a perda do cargo, era a incorporação ou a fusão de partido político. Eu estou numa legenda, a minha legenda foi fundida com outra, ou ela foi incorporada por outra, eu podia me desfiliar. Agora não pode mais, não há essa previsão expressa. Também não posso me desfiliar para criar outro partido político. Vejam só, a criação de partido também deixa de ser de hipótese que justifica a desfiliação. São essas duas situações que estavam lá na resolução do TSE e que agora perderam a sua eficácia por conta da existência de regramento próprio. E fique atento, tá? Fique atento. O artigo 22A da LPP não diferencia a questão da infidelidade em relação a ocupantes de cargos políticos decorrentes do sistema proporcional ou majoritário, tá? Vejam só, de acordo com a literalidade se aplicaria a ambos. Eu vou citar os dois, o dispositivo para você. Veja, o artigo 22A é claro. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. E agora você vem na tela. Pergunto para você. Falou de cargo proporcional? Não. Falou de cargo majoritário? Não. Se aparecer o caput do 22 como uma alternativa de prova, está certo ou errado? Certo. Respeita a literalidade do artigo 22A. Pode até estar incompleto, mas está certo. Perderá o mandato detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido para o qual foi eleito? Certo. Ah, professor, mas e a questão dos cargos proporcionais? Eu sei, mas prova de concurso é prova objetiva. Você tem que ficar atento e não perder questões de prova que digam respeito à literalidade direta. Ou seja, de fato, só perde no cargo proporcional naquelas hipóteses das quais falamos. Só que, cuidado, eu já vi questões de prova que simplesmente cobram o caput do artigo 22A e consideraram corretas. Ah, professor, estava errado. Não estava completo, não podemos afirmar que estava errado. Você deverá olhar para as demais alternativas e verificar se tem alguma delas que vem de forma mais completa, fazendo referência ao entendimento do TSE, a súmula 67, ou a jurisprudência do STF a respeito do tema, para que você possa afirmar que apenas os ocupantes de cargos proporcionais perderão seus respectivos cargos por desfiliação imotivada. Caso contrário, você não pode marcar a alternativa que traga a literalidade do caput do artigo 22A, tá bem? Então fique atento a esta circunstância de prova, tá? E daí no parágrafo único nós temos lá as hipóteses que justificam a desfiliação que nós tratamos no slide anterior. É isso, portanto, espero que você tenha compreendido qual é a ideia atual, como que se aplica, e fique atento para não perder questões de prova que cobrem diretamente a literalidade do artigo 22A. Um forte abraço, boa leitura, bons estudos a todos e até uma próxima.